Olá, amigas e amigos de Ideal Espírita, boa noite. Meu nome é André Luiz e estamos mais uma vez reunidos, desta vez numa ocasião muito especial, porque afinal de contas, a nossa casa, o Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, completa 53 anos de existência, a partir dos esforços hercúleos e amorosos da nossa querida irmã Bernadette, que juntamente com o mentor de nossa casa, irmão Jerônimo, tem lutado arduamente para iluminar consciências. Então, as palestras deste mês festivo são muito especiais. E o tema de hoje é aquele que está registrado na obra Autodescobrimento, de autoria da benfeitora Joana de Ângeles, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o tema que nos compete é viciações mentais. Então, nesse sentido, desejamos que o nosso verbo seja o mais claro e inteligível possível, a fim de que consigamos compreender em profundidade aquilo que este Espírito venerando quis nos transmitir. Mas antes de começarmos, vamos orar. Amigo e mestre Jesus, companheiro incondicional de nossas vidas, agradecemos imensamente a oportunidade que desfrutamos de estarmos mais uma vez reunidos em Teu santo nome. Permita, Senhor, que possamos ofertar uma cota de contribuição em agradecimento pelos 53 anos desta seara bendita, que tão belamente, de maneira tão maravilhosa, tem contribuído para iluminar consciências. Que o Senhor nos permita o alvitre de mais e mais anos, a fim de que nós consigamos nos reabilitar ante a consciência cósmica, a justiça divina, que é misericordiosa em toda a sua extensão. Que o Senhor seja conosco, nos envolva em sua luz, em sua paz e em sua proteção, hoje e agora e por todo sempre. Amigos, como dissemos logo mais cedo, o tema de hoje é viciações mentais. Tema esse que é uma das componentes analisadas por Joana de Ângeles na obra Autodescobrimento, que faz parte da sua série psicológica. Nesta obra, a veneranda conceitua alguns tipos de viciações mentais: a insatisfação, a indiferença, a apatia e o medo da morte. E é sobre eles que vamos conversar nesta noite. A insatisfação está muito relacionada ao contexto contemporâneo. Vivemos dias muito tormentosos. A visão materialista, utilitarista, de alguma sorte, tem catalisado, tem se manifestado no contexto humano na forma de alguns distúrbios, deturpando a nossa visão diante das ocorrências do cotidiano. E então, tudo aquilo que de alguma sorte não apresenta alguma funcionalidade direta é então descartado, surgindo daí uma espécie de engodo, de engano, relações fantasiosas que visam, em última análise, ludibriar a todos nós, porque afinal de contas não espelham o contexto real da própria criatura. E é nesse sentido, portanto, de expectativas frustradas
que surge a insatisfação. Esse fator perturbador da convivência humana, por força justamente daquilo que nós não conseguimos ainda elaborar em nossos conteúdos íntimos. E então, estas insatisfações cotidianas vão se somando dia a dia, facultando que a criatura mais e mais se aflija neste grande carrossel da vida humana. Nesse sentido, portanto, é necessário que estabeleçamos alguns fatores que são promotores da insatisfação. E nesse sentido, podemos então catalogar a baixa autoestima, que também tem relação com o próprio amor próprio. Por vezes, subvalorizamos a nossa própria existência. Não acreditamos que somos credores de elogios e de virtudes. E com isso, afastamos de nós a oportunidade de uma experiência exitosa, apesar, é claro, de alguns fenômenos difíceis que todos nós atravessamos. Porque, afinal de contas, eles fazem parte da nossa própria existência. Com muita profundidade, em uma outra obra da série psicológica, Plenitude, Joana de Ângeles nos diz que o sofrimento certamente faz parte da vida, por ser ocorrência ou mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e se consolida. Portanto, qualquer tentativa de evasão da realidade, de fuga, atesta a nossa imaturidade emocional, a nossa ausência de valores que nos permitiriam, então, absorver, a partir dessas lições difíceis, o necessário para robustecer o nosso próprio manancial de fé. E nesse sentido, portanto, faz-se necessário uma modificação profunda no que se refere à nossa organização psíquica, à nossa elaboração mental, reprogramando o cérebro, não conforme aquilo que se conceituou no que se refere à autoajuda, que é válida, mas que de alguma sorte, em muitos casos, não aprofunda a senda para então perceber as geratrizes da insatisfação. E nesse sentido, portanto, a veneranda pontua que esta reprogramação cerebral seria aquela capaz de permitir que o indivíduo possa desenvolver o seu senso crítico, a sua capacidade de avaliação, ter discernimento. Todos esses elementos importantíssimos para a nossa vida de relação. Quando nós, por exemplo, viajamos na história, vamos perceber no contexto da antiguidade clássica grega uma preocupação atinente a esse aspecto em torno do raciocínio, da lógica. Não por acaso, Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, traz as figuras inolvidáveis de Sócrates e de seu discípulo Platão como esses precursores desse novo conhecimento, dessa nova forma de percepção acerca da própria realidade, utilizando-se de mecanismos lógicos e racionais, para afastar de uma vez por todas
as trevas da ignorância, que naquela época eram caracterizadas pelo senso comum, por uma forma de conhecimento muito incipiente, superficial, que não analisava as causas em profundidade. E então devemos ao concurso da filosofia o fato de alcançarmos esses pródomos em torno do conhecimento mais profundo, dessa utilização dos nossos mananciais de cognição, a fim de que entendamos estas ocorrências adversas, difíceis, tormentosas, de uma maneira mais clara, evitando a insatisfação. Porque, como já foi dito, todos nós experimentamos situações difíceis, agruras. A dor, de acordo com o Espírito amigo, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E ao invés de recalcitrarmos o aguilhão, não aceitarmos essa proposta de crescimento que por vezes se dá por uma matriz dolorosa, por conta de nossa imprevidência, de nossa inconsciência, estaríamos então dispostos a promover uma reprogramação psíquica cerebral, desenvolvendo discernimento, a sabedoria necessária no sentido de decodificarmos as ocorrências difíceis, equacionando, promovendo a solução desses mesmos problemas. O mentor de nossa casa, irmão Jerônimo, com muita profundidade, nos esclarece que se o problema está em nós, a solução, por certo, não pode estar em outrem, senão em nós mesmos. E, portanto, é o enfrentamento dessas dificuldades a partir do desenvolvimento desse senso crítico, dessa capacidade de raciocínio, de ponderação, que então nos permitirá afastar o espectro, o fantasma, esse fator constringente, esse vício moral que é a própria insatisfação, facultando então que superemos a nós mesmos, porque está em nós a grande dificuldade, o grande obstáculo para o alcance da própria plenitude. E além disso, além da insatisfação, a veneranda continua falando acerca da indiferença, desse egoísmo, do desamor. Porque, afinal de contas, a indiferença está muito relacionada a essa capacidade egóica de percepção individual acerca das próprias ocorrências cotidianas. Por isso, nesta mesma obra Autodescobrimento, ela vai então continuar. Vício mental profundamente alienador, arraigado, enraizado nos derrotistas, a indiferença acaba por matar os sentimentos, levando o paciente, o indivíduo, a graves quadros de saúde na sucessão do tempo. Portanto, já temos a partir daí algumas pistas acerca desse processo vicioso que nos aliena do contexto da realidade. Ser indiferente é fechar os olhos à realidade que se descortina. Estamos, por exemplo, em um cenário crítico, delicado mesmo, por força da pandemia do novo coronavírus. E então, a partir das instruções fornecidas pela Organização Mundial de Saúde
e outros tantos organismos responsáveis por endossar práticas de saúde pública, temos a noção de que devemos nos prevenir utilizando as medidas necessárias. E ser indiferente a essa realidade significa não somente prejudicar a nós mesmos, mas também afetar o contexto da coletividade. Estar, por exemplo, em um ambiente fechado, sem utilizar-se das máscaras, do álcool em gel, porá em risco não só a vida desta criatura imprevidente, mas também das demais que ali se encontram, por vezes, buscando a solução para alguma problemática, tendo a necessidade, portanto, de sair de sua própria casa. Portanto, nesse sentido, vamos perceber na postura indiferente uma postura egoísta, egocentrada. Quando então o indivíduo entende-se como o centro do universo, sobre o qual exorbitam, gravitam, circulam os demais entes que para ele não são importantes. Daí esse contexto então de alienação. Esta compreensão trazida por Joana de Ângeles no sentido de então percebermos que não podemos nos apartar da realidade. Não podemos nos eximir a responsabilidade enquanto filhos de Deus, co-criadores. Vós sois deuses, disse-nos Jesus a seu tempo. Mas ainda não penetramos profundamente o sentido desta divindade, acreditando que ela esteja de alguma sorte circunscrita aos bens materiais, à fama dos 15 minutos, à posse. E então, tão logo o indivíduo não se veja pleno em suas realizações, nos fenômenos da sua própria existência, por vezes tornar-se-á indiferente, isolando-se, afastando-se, numa tentativa infantil, pueril, de isentar-se a responsabilidade de si mesmo. Quando então falamos acerca de indiferença, estamos diante deste binômio em torno da hipertrofia do ter e da paralisia do ser. Hipertrofiados, supervalorizando os bens materiais terrenos, nos isolamos em uma atitude vaidosa, orgulhosa, egoísta. O ter, então, ganha a supremacia da vida do indivíduo, para que ele deixe à margem a sua própria essência, o ser, que, portanto, estará numa condição de paralisia, de estagnação. E todo o afastamento de nossa própria essência, cedo ou tarde, cobrará um preço muito alto por força dos danos que iremos infringir, aplicar sobre nós mesmos. Fruto de nossa imprevidência, de nossa inconsciência, de nossa ignorância, no sentido do desconhecimento da realidade mais profunda da própria vida. Portanto, esse contexto de indiferença é um contexto de banalização das relações humanas. Estamos diante de uma sociedade que, nos últimos anos, tem nos apresentado dados, informações mais concretas no sentido de, então, preservarmos o meio ambiente. Buscarmos a sustentabilidade ambiental,
muito válida, justa e necessária para o equilíbrio planetário. Mas compreender a sustentabilidade não se refere somente a esse recorte ambiental. Devemos também entender a sustentabilidade das relações, do convívio humano, porque, na grande maioria dos casos, estamos diante de vínculos rotos, superficiais, fugazes, que se esgarçam, que se rompem com muita facilidade. Porque nos falta a tolerância, a capacidade de ceder, de ouvir, a capacidade em torno do altruísmo, que é o indivíduo então perceber a si mesmo, assim como os demais. O ser é importante, mas não menos importante são aquelas pessoas que estão ao seu lado, que estão ao seu redor. Então é necessário, nesse sentido, que ele desenvolva um senso individual em torno do aprimoramento do espírito, que movimenta a sua matéria. Mas não somente isso, de um senso coletivo, para que ele possa buscar também o bem da própria humanidade. E desta forma, contribuir efetivamente como co-criadores, ensementando sobre a terra o bem em toda parte, fazendo com que o reino dos céus possa, de maneira gradativa, a pouco e pouco, se estabelecer nos painéis terrestres, amenizando as dores, os sofrimentos, contribuindo para que o próximo também se felicite, para que ele também alcance o êxito não material, mas da plenitude do espírito, da paz de própria consciência. E então é nesse sentido que devemos lutar arduamente para sermos diferentes. Com muita clareza, Carl Gustav Jung, esse analista profundo da psique humana, disse à sua época que nós nascemos originais e morremos cópias por força do processo de massificação, que então vai nos mutilando, nos violentando a consciência. E essa diferença é importante para enriquecer o caldo de cultura. Podemos ter o dom da oratória, enquanto outros da expressão artística, do canto, dos cálculos. E todos esses conhecimentos, se somando, promovem o progresso. Daí a importância da lei de sociedade, desses vínculos que vamos estabelecendo para que respeitemos a diferença, sejamos diferentes, respeitando-nos uns aos outros, mas jamais indiferentes, alheios à dor, ao sofrimento alheio. Devemos desenvolver, portanto, essa compreensão, fruto do autoconhecimento, desse que é o grande desafio contemporâneo para o homem, para a mulher modernos. E nesse sentido, a veneranda continua a nos apresentar outros vícios morais, atinentes, por exemplo, ao pânico. O pânico, que é também um excesso, o excesso do medo, uma fobia. E este pânico tem alguns desdobramentos diretos em nosso contexto orgânico. Porque estar em pânico, por exemplo, é fazer com que o seu próprio organismo se encharque de algumas substâncias que, em excesso, promoverão grandes males.
Fazemos referência nesse sentido, por exemplo, à noradrenalina, esse hormônio muito importante, sintetizado pelas nossas glândulas suprarrenais, e que também apresentam alguma relação com o sistema nervoso, já que também funciona como neurotransmissora. E nesse sentido, todas as vezes que nós entramos em pânico, encharcamos não só o mundo psíquico, mas também o nosso próprio organismo, fazendo com que ele funcione de maneira descompassada. E de onde poderia se originar este pânico? Qual a sua matriz? De alguma sorte, podemos então elucidar que o pânico simboliza um excesso daquilo que é o instinto de conservação, que inclusive encontra-se demarcado no Livro dos Espíritos, que é a obra básica inaugural de o Espiritismo, no corpo das leis morais ou das leis divinas. E nesta obra, na questão 702, Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, tem a oportunidade de indagar as entidades angélicas. O instinto de conservação é uma lei da natureza? E os benfeitores do alto o respondem, sem dúvida. Todos os indivíduos possuem o instinto de conservação. Mas há de se considerar que em alguns é racional e em outros puramente mecânico. E então esse instinto de conservação se vincula a uma emoção básica que já mencionamos, o medo. O medo, que é um importante elemento regulador da própria vida. Desde a infância, os nossos pais, os seres tutelares, os mais velhos e experientes, sugerem, nos aconselham que antes de atravessar a rua, que olhemos para os dois lados. E isso é uma medida que está relacionada ao instinto de conservação, de manutenção da própria espécie. Então, o medo é esta emoção básica capaz de permitir que o organismo permaneça rígido, saudável, íntegro. O que quer dizer que o indivíduo permaneça, então, vivo. Que ele, então, experimente as condições do ambiente em que se encontra. Mas o excesso desta preocupação, deste medo, desse instinto de conservação, faz que o indivíduo, então, desenvolva algumas espécies de fobia. E esta fobia, este comportamento fóbico, é aquele semelhante ao estado de pânico. Quando, então, esse elemento fundamental à vida passa, então, a se exceder, prejudicando a própria existência humana. Falamos, por exemplo, da claustrofobia, do medo de ambientes mais fechados. Da hidrofobia, por exemplo, do medo da água, do rio, do mar. E outras tantas fobias e outros tantos comportamentos fóbicos que nada mais são do que esse descompasso, esse desalinho da criatura para consigo mesma. Dessa necessidade que temos de nos equilibrarmos, de entendermos as circunstâncias tais como elas se apresentem. Ao vislumbrarmos, por exemplo, uma espécie peçonhenta, uma víbora,
Vamos temer o contato direto. E isso é muito natural, porque sabemos que ela é portadora de um veneno, de uma substância tóxica que pode, inclusive, nos matar. E então é natural que se desenvolva este medo do contato direto com este animal, para manter a própria espécie, para manter a vida. Mas a fobia é esse excesso que, inclusive, vai afetar outras áreas da própria criatura humana, facultando que ela se isole, que ela se afaste do convívio social, que ela desenvolva alguns comportamentos neuróticos, psicóticos, uma perseguição em torno da verdadeira existência, que então há de fazer com que experimente dores, uma angústia, uma sensação que está desequilibrada e que, portanto, não vai permitir que ela mesma alcance a sua plenitude. Mas, ao contrário, que se entregue com muita fluidez a esses fenômenos fóbicos, a esse comportamento que possui essa matriz excessiva no campo emocional. Mas há também outros fatores contributivos ou contribuintes desse comportamento de pânico, de fobia. E nesse sentido, podemos fazer alguma referência às influenciações de natureza espiritual. Aquilo que Manuel Filomeno de Miranda e outros tantos espíritos venerandos dedicaram-se à análise, ao estudo. Inclusive, o próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, quando no capítulo 23 da obra O Livro dos Médiuns, que é aquela que dá continuidade ao Livro dos Espíritos, irá analisar a obsessão, essa influência que alguns espíritos malfazejos desejam empreender sobre outros, a fim de então estabelecer mecanismos de vingança, de vindita, que são muito prejudiciais a ambas as partes, tanto ao obsessor quanto àquele que é conceituado como obsidiado ou influenciado negativamente nesse sentido. Portanto, esta influência negativa também pode ocasionar comportamentos fóbicos, comportamentos desequilibrantes. Daí a importância de uma análise minuciosa, de uma recomendação para que o indivíduo busque não somente o socorro na casa espírita, que é muito válido para o esclarecimento de si mesmo e também daquele ou daqueles que o acompanham, mas também, sobretudo, o auxílio médico especializado de uma terapêutica, para que possa então vencer estes comportamentos esdrúxulos, embaraçosos, de forma que o indivíduo possa se restabelecer, se reinserir no contexto social, tal como nós precisamos. Porque a vida de relação é a vida social. E isolar-se é afastar desse conteúdo de aprendizado. Não por acaso, ainda no contexto da antiguidade clássica grega, Aristóteles vai então escrever uma obra intitulada Política. E nesta obra irá conceituar o homem como um animal político, não no sentido como conhecemos ou associamos na modernidade, como sendo aquele indivíduo por vezes corrupto, amoral, mas político no sentido da polis, desse indivíduo que faz parte de um contexto macro, de uma comunidade, de uma sociedade. E qualquer medida de afastamento poderia
fazer que o homem se pré-julgasse um Deus, o que seria um engano profundo. Ou então o tornaria um animal, uma besta, porque estaria então vinculado a essa natureza mais instintiva que todos nós já temos e que, como já dissemos, faz parte do nosso instinto de conservação, importantíssimo para a manutenção da vida. Portanto, precisamos buscar esse amparo especializado, por vezes, numa terapêutica medicamentosa, que poderá ser recomendada por esse especialista, de acordo com a sua percepção do quadro clínico, assim como também uma terapêutica paralela dentro de uma casa espírita, por exemplo, uma terapêutica desobsessiva, fluidoterápica, através da atividade doutrinária, como esta, do estudo, imprescindível para que possamos sanear as nossas instâncias psíquicas, higienizar a nossa própria mente, entendendo que as ocorrências da vida são naturais e que, portanto, não devemos adotar um comportamento fóbico sob o risco de, então, prejudicarmos a nossa própria saúde, não só do corpo, como também do espírito. E, por fim, a veneranda Joana de Ângeles vai arrematar a proposta em torno das viciações mentais, fazendo uma referência àquilo que, por vezes, se convencionou dizer sobre o medo da morte. Medo esse que é aquele que antecede a desencarnação, que também é um excesso, justamente por força de alguns fatores, como, por exemplo, o esquecimento, o olvido da nossa contextualização espiritual. Nós espíritas, por exemplo, sabemos que não somos somente um aglomerado de células. Estamos nesta condição, materializados. Mas que, em verdade, a nossa essência é espiritual. O véu do esquecimento serve-nos como uma diretriz para que, então, possamos vislumbrar os horizontes, caminharmos para a frente e para o alto, reparando as nossas vicissitudes, lutando para vencer as nossas más tendências e então nos aperfeiçoarmos em espírito e verdade. Então, o esquecimento, nesse sentido, é um bálsamo, é um privilégio para nós. Mas, quando não compreendido, vai então facultar o medo da morte, do porvir, daquilo que nos é desconhecido, para que consigamos, então, superar essas ocorrências que se apresentam nessa contextualização individual. Mas não somente isso. As experiências malogradas, mal sucedidas, superficiais, incipientes no campo da religião, também, de alguma sorte, alimentam o medo da morte. Porque quando não dedicamos um tempo à compreensão desta religião, no sentido dessa conexão divina, de entendermos que a divindade não se encarregaria de investir bilhões de anos, milhões de anos no contexto terrestre, milhares de anos no contexto humano, para que pudéssemos, então, sofrermos a aniquilação completa quando do fenômeno da morte biológica, que é natural. A nós que estudamos, que dedicamos algum tempo à biologia, por exemplo, sabemos que há um ciclo da vida. A matéria vai se transformando dia a dia. E se ela então surgiu, cresceu, se desenvolveu,
dia chegará que ela findará, ela irá morrer, se transformar. Então, o ciclo biológico da vida é aquele que nos apresenta também a morte. Portanto, seria ilógico nos apartarmos desse contexto. O entendimento é esse mecanismo que nos afasta do medo, porque nos permite uma compreensão mais ampla, mais clara, inteligível acerca da nossa própria existência. Outro fator também contribuinte para o medo da morte, que poderíamos citar, é a predominância da natureza animal, dos instintos, do egoísmo, desejando absorver, fruir, gozar e mais tarde temer a aniquilação, temer a morte, porque não poderá mais desfrutar dos momentos generosos, graciosos, belos da existência. E então essa predominância da natureza animal sobre nós prejudica-nos, porque não nos permite ver ou antever a vida tal como ela se apresenta. Desse panorama espiritual que de alguma sorte se espelha em cores muito pálidas sobre a nossa realidade. Daí então a comparação que fez Platão quando do mito da caverna, fazendo referência ao mundo dos sentidos, o mundo materialmente conhecido, e o mundo das ideias, onde elas se apresentam em verdade, onde elas são perenes, imutáveis, porque são perfeitas, verdadeiras em si mesmo. E é nesse sentido, portanto, que temos essa compreensão mais profunda, essa visão de natureza espiritual que nos faz entender que estamos, que não somos a matéria, que aqui é um estágio, mais um estágio evolutivo, para que possamos alcançar em verdade a plenitude. E ocultar essa face imortal é um grande crime que perpetramos contra nós mesmos. O medo da morte, portanto, simbólico em torno dessa conservação, dessa incompreensão da própria vida, a partir do conhecimento, do discernimento, vai ganhando, adquirindo novos contornos. Para que possamos atuar na vida de relação de maneira mais efetiva, vivendo a cada dia de maneira intensa, mas sobretudo responsável. Para que os nossos atos, mais tarde, possam redundar, ressumar, se manifestar em consequências proveitosas, generosas, em consequências que então nos trarão felicidade, que nos resgatarão a vida em abundância. Portanto, é nesse sentido que desejamos traçar essas considerações. Esse esclarecimento da doutrina espírita, que utilizando-se do tríplice aspecto, filosofia, ciência e religião, matou a morte. Porque nos demonstra que há um porvir, que o nada é uma construção anárquica, fruto da desordem, da ignorância, da preguiça de pensar em torno dos ideais da verdadeira existência. E que, portanto, a vida espiritual há de estuar em beleza de cores, formas, texturas, se, é claro, nos esforçarmos para vencermos a nós mesmos.
superarmos os nossos arroubos animalescos, o nosso instinto, a nossa natureza mais selvagem, para que predomine em nós a natureza espiritual, porque somos, em verdade, espíritos. Há uma chispa divina em nós, que é puro amor. E o desentendimento acerca desse amor, a ignorância acerca desse amor é que nos causa dor, sofrimento, que nos amedronta, que nos insatisfaz, que nos torna indiferentes à própria realidade. Portanto, é nesse sentido que devemos nos autodescobrir, nos autoconhecer, perceber a importância da vida em sua magnanimidade, a concessão divina nesses momentos difíceis que passamos. Não nos esqueçamos, tudo no universo funciona de acordo com a justiça divina, que é boa, que é amorosa, que é misericordiosa para com todos. E então não há coincidências. Ao invés de agirmos de maneira indiferente, irresponsável, medrosa, alegando a insatisfação pelas expectativas frustradas, devemos aceitar a atual condição para lançar o entendimento necessário em torno dessa adversidade, extraindo o necessário para que possamos avançar degrau a degrau, dia a dia, para que mais tarde sejamos congratulados com a plenitude, com a felicidade, que são o galardão, o prêmio de todo bom cristão. Agradecemos a atenção, carinho, e agora vamos orar. Senhor da vida, nós vos agradecemos esses momentos, esses instantes, em que afastados no que se refere ao corpo físico, nos aproximamos através dos dispositivos tecnológicos que representam o progresso. Que possamos então, Senhor, refletir acerca desses vícios morais, lutando de maneira árdua para alcançarmos o equilíbrio, o otimismo, pacificando o nosso mundo íntimo, para que a convivência com o amor não nos seja estranha, mas ao contrário, querida, pois que somente o amor há de cobrir a multidão de pecados, enlaçando-nos em uma grande família, porque reconhecemos que há um só grande pastor, e que este pastor, que o Jesus amigo, nos guie pela senda das dificuldades, sem jamais maldizermos, mas ao contrário, nos rejubilarmos pela oportunidade divina concedida em torno do autoaperfeiçoamento espiritual e moral. Que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos envolva em sua luz, em sua paz e em sua proteção de sempre. Parabéns, Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Parabéns também à irmã Bernadette e ao irmão Jerônimo pelos esforços que têm devotado, empreendido, para nos esclarecer, para contribuir, que nós também adquiramos essa consciência espiritual mais ampla, mais dilatada, para que possamos ensementar cada dia o amor em nossos corações. E você, que é o nosso amigo, a nossa amiga, hajamos, contribuamos no bem,
nesses dias delicados, para que a nossa boa energia, a nossa oração, envolvam todo o planeta, pacificando os corações, a fim de que nos curemos não somente do novo coronavírus, mas também do desamor, do desrespeito, da desesperança, que são grandes males do homem, da mulher. Muita paz, abraços cordiais.